Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Expresso aqui a minha gratidão por estar neste culto tão abençoado, podendo cooperar com os irmãos mais uma vez. Deixando aqui meus cumprimentos ao pastor Marinaldo, agradecendo a paciência que tem para conosco, toda a liderança desta igreja e também desta juventude. Meus irmãos, o tema é Efésios 5 e o verso 2. Quando eu recebi a foto do evento, a frase ali que era uma pergunta, qual é a tua essência? Mas eu não tinha visto o versículo e perguntei à liderança e disseram que o texto que poderia nos basear nessa noite já era a partir do capítulo 4. E há um pirão de mocotó de Deus nesse texto. E tem que ser crente mesmo para fazer um evento escolhendo esse texto. Então, eu não tenho culpa de nada, aqui não fui eu que escolhi o texto. Eu só vou falar o que Deus colocou no meu coração dentro do texto. Porque o texto é doutrinário e é uma palavra de admoestação de Deus para nos edificar, nos consolar e mostrar o caminho para a gente não errar. Abra aí o capítulo 4, por gentileza, e vamos iniciar a partir do verso 17. Paulo, depois de falar um pouco sobre o sacrifício de Cristo, que Cristo desceu à terra, subiu aos céus, construiu a igreja, não é? E tudo isso ele explica no capítulo 4, do verso 1 ao 16, estruturando a igreja como um corpo bem ajustado e entregando dons para que a igreja seja aperfeiçoada até atingir a estatura de varão perfeito. No verso 17 ele começa a mostrar qual deve ser a identidade da igreja, quais caminhos nós podemos andar. E no verso 17, de maneira solene, ele diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Paulo está escrevendo para gentios, pessoas que não eram de linhagem judaica, foram convertidas a Jesus, ao Evangelho, a palavra da cruz. E o Evangelho, ele não deforma, nem reforma e nem conforma, mas transforma. E o apóstolo agora conclama que esses irmãos expressem na sua vida essa transformação, não andando como esses outros gentios, porque eles continuavam convivendo com os gentios. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, diz ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas os livre, porque nós precisamos continuar no mundo para exercer o nosso testemunho cristão, não é? Sendo sal da terra e luz do mundo. E como era essa maneira de viver dos outros gentios, diz o verso 17, na vaidade do seu sentido, ou em outra versão, na futilidade, porque a palavra vaidade aqui não é vaidade no sentido de roupa, que a gente costuma geralmente falar, de uso de cosméticos, essas coisas desse tipo, de gastar tempo em salão. Vaidade aqui fala de coisa vã, sem propósito, sem um alvo, sem objetivo, coisas fúteis, efêmeras, voláteis, passam rápido, não tem substância, não tem propósito, não tem base. Paulo diz que os gentios lá fora, os não salvos, aqueles que não entregaram a vida ainda para Cristo, vivem uma vida vã, sem uma direção, sem saber para onde vai, sem saber de onde vem. Não precisa ir muito longe. Na escola, na universidade, muitos ensinam que nós somos fruto do mero arranjo aleatório das moléculas, fruto da poeira cósmica, e que já já a gente vai se desintegrar e virar de novo meros átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso é uma vida sem propósito. Se eu sou um mero arranjo de moléculas, se eu sou um mero fruto de uma poeira do espaço, então não há uma vida a ser vivida com propósito.
É por isso que o inimigo cria as suas ideologias, para mostrar ao homem que não há vida eterna, não há vida após a morte, não há Deus. E se não há um ser superior a prestar contas pelo que faz, se não há uma fonte absoluta de verdade, se não há um padrão de moralidade, então eu posso fazer o que quiser. Pois a verdade, para estes lá fora, é apenas uma questão de ponto de vista. O certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. E cada um deve seguir o seu próprio coração. Mas seguir o próprio coração é perigoso. Leva uma vida vã. E esses têm uma vida vã, diz o verso 18, porque estão entenebrecidos no entendimento. Um homem que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece mais nada da vida. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus e da vida está na palavra de Deus. E Paulo usa essa expressão entenebrecido, que no original significa petrificado. São como pedras, inanimados, sem vida. Você vê uma pedra esboçar reação a alguma coisa? Claro que não. Ela não tem vida, ela não tem vontade própria. Um homem, um ser humano sem Deus, é como uma pedra. Está entenebrecido no próprio entendimento. Não adianta explicar, não adianta falar, não adianta querer chamar ao entendimento, porque ele é insensível, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Outra palavra para entenebrecido é calo. É como alguém que está calejado, que perdeu a sensibilidade da pele. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer também outra palavra. As pessoas que estão no mundo e não aceitam a palavra de Deus, estão com a mente cauterizada. Eles já não sentem os estímulos externos, não sentem o toque do Espírito, não sentem o toque da palavra de Deus. A presença de Deus para eles não provoca nenhuma mudança, porque estão insensibilizados. E a primeira coisa que o pecado faz, quando separa o homem de Deus, é retirar a sensibilidade espiritual. Um grande teólogo diz que essas pessoas que estão entenebrecidas no entendimento, elas perderam o pudor, o horror e o temor do pecado. Pecar já não lhes causa nenhum remorso. Tanto faz fazer o certo ou o errado. Perderam a vida. E quem perde a vida, perde o propósito. Tanto faz prostituir-se, beber, adulterar, se embriagar, se drogar, mentir, invejar, ser malicioso. Isso não faz mais nenhuma diferença na vida de alguém que é um amontoado de calos e pedras. Pessoas que, quando você vai dar uma palavra, uma orientação, elas não recebem, porque o verso 18 diz que o seu coração está endurecido. E Paulo adianta no verso 19, dizendo que perderam todo o sentimento. Vi um vídeo de um jovem agora à tarde andando numa calçada e esbarrando numa idosa de 86 anos, que quebrou o fêmur. Ele olhou para aquilo e fez o quê? Nada. Um homem sem Deus perde todo o sentimento. Há muitos aí sem Deus levantando bandeira e dizendo que amam, levantando a bandeira do amor e dizendo que a igreja prega o ódio. Mas ninguém consegue amar se não tiver Deus na vida, porque Deus é amor. É Ele que constrange o nosso coração a amar. Não tem partido político na terra, não tem corrente ideológica, não tem filosofia de seu ninguém que promova na humanidade o amor, porque a humanidade está decaída, perversa, corrompida, degenerada. Não há, irmãos, nenhuma teoria que promova no homem um gesto verdadeiro de amor. Ah, pastor, então quer dizer que só quem ama é o crente? Não estou dizendo isso. Alguém não regenerado pode até amar, mas ama com as intenções e os propósitos errados. Porque Deus não quer só que a gente faça,
Ele quer que a gente faça com a intenção certa, para que a gente não seja um fariseu. E o que é um fariseu? É a pessoa que faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Por isso que Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Porque a gente tem que fazer a coisa certa com a intenção certa. Deus está examinando a ação e a intenção. Porque o homem só examina a ação, mas Deus sonda a intenção do coração e no final diz se aprova ou se reprova. Deus não se emociona com o gesto de ninguém. Ele sonda, esquadrinha, examina, perscruta, pesa nas balanças fiéis dele as intenções do coração.